Glória a Deus. Você pode se assentar. Eu confesso que ministrar hoje, depois dos últimos 2 cultos, não é uma coisa fácil. Eu me vejo como Ezequiel, né? Naquele rio assim que a gente precisa ir cada vez mais fundo. Então eu quero convidar, mesmo sentado, você que pode, erga suas mãos aos céus. Espírito Santo de Deus, nós rendemos graça ao Teu nome, Pai. E nós demos liberdade à ação do Teu Espírito Santo sobre esse lugar. Bem sabemos, Pai, que para que o Senhor realize no coletivo, Pai, no individual, nós precisamos estar posicionados em Ti. Com as nossas mãos erguidas, nós declaramos que nós somos completamente Deus, Espírito Santo. E na autoridade do nome de Jesus, nós queremos, como igreja, repreender toda ação maligna que veio para roubar a Tua palavra, a semente que vai ser liberada. Nós tomamos posse agora das Tuas armaduras e nos revestimos com a autoridade que vem do alto até abaixo, Espírito Santo. Eu quero te pedir, Senhor, passe sobre este lugar, Deus, em revista. Eu mando embora agora todo o demônio da distração, todo espírito que fala no ouvido, toda dor nas costas, dor na coluna, dor de cabeça. Eu te mando embora agora, em nome de Jesus. E quero profetizar neste lugar renovo, 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 renovo do Teu Espírito Santo. A Ti, Senhor, nós rendemos o altar do nosso coração. Seja bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você aplauda o Senhor com toda a sua força. Aleluia. Abra sua Bíblia primeiro em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes 3, verso 1 diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Deixa eu te dizer algo nessa introdução aqui para a gente caminhar para a palavra. Cada estação, ela é carregada de provisão. Nós estamos vivendo um ano da provisão. E toda vez que eu venho aqui ministrar, eu não consigo não falar de forma coletiva do tempo que temos vivido como igreja, porque para estarmos aqui existe uma provisão de Deus. Há mais ou menos 2 anos atrás, o Senhor, em uma estação que nós estávamos como igreja a restaurar, o Senhor nos levou a um tempo de expansão de mente. Ainda não era físico, mas era na mente. E nós fomos crescendo naquela estação aqui dentro, para que depois tornasse algo visível, que é o que vocês estão vendo agora. Com muito temor, eu quero dizer isso para vocês, porque nós precisamos
escute isso que eu vou te dizer. Como filhos e como servos de Deus, nós precisamos aprender no relógio de Deus. Nós precisamos andar discernindo o tempo do Senhor para as nossas vidas. E o Deus a qual nós servimos, igreja, Ele trabalha com estações. Nós temos 12 meses. Nós temos 4 semanas dentro de um mês. Nós temos as estações da primavera, outono, verão, inverno. Nós temos 4 fases de lua. E a palavra de Deus diz que tudo está no controle da mão de Deus. Está sob o governo dele. E quando nós lemos esse texto, nós entendemos que Deus está dizendo para nós que Ele trabalha por meio do tempo. E em cada tempo, em cada estação, existe uma provisão. Mas preste atenção, é uma provisão escondida. Só encontra quem está alinhado e discernindo o tempo para aquela estação. Porque você pode estar em uma estação de tristeza, mas a lágrima é uma provisão para esse tempo. E nós precisamos compreender isso. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus é um Deus de gerações. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E nós vamos caminhar aqui ao longo dessa mensagem por 3 princípios: a estação, o fruto e o cuidado. Existem, como eu disse, estações na nossa vida e cabe a você discernir a estação que você está vivendo agora. Mas eu já passei por uma estação de depressão. Eu já passei por uma estação de tristeza. Eu já passei por uma estação de esterilidade. Eu já passei por uma estação de traição. Eu não sei qual é a estação, o tempo que você está vivendo, mas hoje o Senhor vai te mostrar que tem uma provisão de Deus aí. Existem estações terríveis que nós podemos experimentar. Sabe aquele dia mau que nós vamos para o nosso quarto orar e a impressão que temos é que Deus não está nos ouvindo? Existe aquele tempo em que abrimos a Bíblia e não tem nenhuma revelação de Deus para nós. E eu estava lendo a respeito da colheita, do tempo, das estações, do que plantar em cada tempo, em cada fase da lua. E eu descobri que até na lua minguante tem uma semente que, se você plantar, você vai colher. Para quem é pescador sabe que existem peixes que são acessíveis quando estão na lua minguante. Para cada tempo, para cada estação, Deus tem uma direção. Agora abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 12 a 14. Vamos ler aqui para a gente ganhar tempo. Marcos 11, 12 diz: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome e, vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas,
porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Eu quero repetir com vocês o verso 13. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: ninguém mais coma do seu fruto. Eu me lembro que no ano passado, com as mulheres dessa igreja e com algumas mulheres de outros lugares, nos encontramos online pela internet e nós passamos a estudar a respeito de raízes. Nós estudamos sobre como arar um terreno para que uma semente pudesse ser plantada ali. Nós estudamos profundamente sobre o cuidado das raízes. Nós estudamos a respeito dos galhos. Quem se lembra? Cadê as mulheres? Nós estudamos a respeito dos frutos. E foi um tempo que o Senhor, Ele confrontou o nosso espírito. Como mulheres, nós aprendemos que o Senhor Jesus, Ele começa a tratar em nós de dentro para fora. Eu quero dar um exemplo que eu costumo dar para que você compreenda o que eu quero te dizer. Para que uma árvore ela permaneça de pé. Aqui no quintal nós temos algumas mangueiras. Para aquela árvore ali estar de pé, existe algo escondido que mantém ela de pé. Aquilo que está debaixo da terra, as raízes que estão profundas e escondidas, é o que mantém aquela árvore de pé. Aquilo que o Senhor faz em mim e em você, aquilo que as pessoas veem no público, é sustentado por aquilo que está escondido no secreto. É nas renúncias que Ele nos sustenta, nos aduba. É ali que Ele nos cura e nos cuida, para que então nós possamos ficar de pé. Mas por que Jesus amaldiçoa essa figueira? Eu preciso te dizer que talvez quando você ler esse texto, você fica chocado e pensando: por que Jesus? Poxa, Ele viu aquela figueira de longe, se aproximou dela e só porque ela não tinha frutos, Ele amaldiçoou ela. Importa falar que Jesus não fez isso por capricho. Ele não fez isso porque Ele estava irritado por não ter encontrado frutos naquela figueira. O problema de Jesus aqui não era os frutos. O problema aqui, o que Jesus estava querendo ensinar, é que Ele não tem problema com a verdade. O que não pode é apresentar ter algo e não ter. A Bíblia vai dizer que não era tempo de figos, mas aquela figueira estava estrondosa. E quando, escute isso, quando Ele se
quando nós lemos essa passagem, quase que uma parábola, mas os discípulos estavam ali e viram. E eu achei interessante que, de todas as vezes que Jesus se revela para nós nos evangelhos, Ele se revela como um pai, Ele se revela como um bom pastor, Ele se revela como o caminho, Ele se revela como o libertador, mas naquele momento Ele se revelou como um juiz. E Ele trouxe uma sentença àquela figueira. Toda vez, eu não sei, quando nós passamos na rua e nós olhamos um pé de manga, é possível a gente avistar de uma certa distância se tem manga ali ou não. De longe a gente consegue ver se tem ou não, e eu nem chego perto quando não tem. Mas o texto diz que ele avistou de longe e ele se aproximou para conferir aquilo que ela mostrava ter, mas ela não tinha. Deixa eu te dizer algo. Não tem problema, igreja. Você talvez não está vivendo todos os planos e os sonhos que um dia você projetou e sonhou. Se aquela figueira estivesse pelada e seca, o Senhor Jesus não teria condenado ela. Na verdade, aquelas folhas era para esconder uma falta do que ela tinha. Então você não precisa esconder o tempo que você está vivendo. Você não precisa esconder a estação que você está vivendo, porque Salmos 1 vai dizer que uma árvore plantada à beira de águas, na estação própria, ela dá frutos. Nós precisamos andar alinhados com o Senhor. Salmos 1:3 diz: Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que geram seu fruto em sua estação. Quem anda na estação própria nunca deixa de frutificar. Eu preciso te dizer uma coisa. Esse ano eu vou fazer 15 anos de casada e poucas vezes eu falo aqui de mim, do meu testemunho. Esse ano vou fazer 15 anos de casada. E esses dias, dando aula no curso que eu estava dando online, na ministração ali do curso, o Senhor começou a me lembrar do início do meu casamento. E eu me lembro que quando eu me casei, eu morei numa casa geminada com a minha sogra. Ela partiu a casa dela no meio e me deu os 3 cômodos da casa dela. E nesse tempo o Jardel fazia faculdade. Eu trabalhava de 8 da manhã às 9 da noite para ganhar R$900. O Jardel ganhava 550 e 450 era da faculdade dele. Assim que nós nos casamos, ele ficou desempregado e eu comecei então a sustentar a casa sozinha. O que eu quero dizer com isso? Porque naquela estação Deus nunca deixou faltar provisão. E no período de 3 anos por aí que nós já estávamos casados, nasceu o desejo então de me tornar mãe. E eu entrei então em uma estação de esterilidade. Foram 7 anos tentando ser mãe. Eu passei por todos os médicos que você imaginar. Eu passei por todos os exames que você puder pensar. E eu me lembro, escute isso, que naquele tempo eu liderava um ministério de dança. Já fui do louvor, igreja, e já fui da dança. E eu trabalhava, depois de 3 anos de casada, eu passei a trabalhar
loja que vendia roupas infantil. E eu lembro que eu saía de lá 2 horas da tarde e chegava em casa, só trocava de roupa e ia ensaiar o ministério de dança. Mas naquele tempo, como esposa, eu estava aprendendo. Naquele tempo, eu não amava cuidar da minha casa. Pelo contrário, eu ficava, era muito brava. Porque eu trabalhava o dia inteiro e eu chegava e eu tinha que cuidar ainda, fazer várias coisas. E quando o Senhor começou a trazer isso, sabe, no meu coração e na minha mente, eu comecei a enxergar que para cada tempo que eu vivi naqueles anos, para cada estação, teve um ensino do Senhor, teve uma provisão do Senhor e tiveram frutos que se tornaram permanentes. O que eu quero te dizer? Nós precisamos aprender a andar em uma estação. Nós precisamos andar alinhados com o tempo do Senhor para as nossas vidas. Não importa se o seu irmão está dando fruto hoje, o que importa é a verdade que está sobre a sua vida no tempo que você está vivendo. Quem sabe a sua estação hoje é de crescer para baixo, é de fincar as suas raízes. Sabe por quê? Tem estação que vem vendaval, tem estação que vem para tentar te arrancar, tem ofensas que vêm para tentar te destruir. Mas se você entender que primeiro a gente cresce para baixo, não tem capeta nenhum que consegue te destruir. Não tem diagnóstico, não tem perseguição, ofensa ou problema. Não tem traição, não tem. Porque você está com as suas raízes firmadas no Senhor. Só que tem um problema. Infelizmente existem pessoas que andam incoerentes com a sua estação, incoerentes com o tempo. Aquelas pessoas que são apressadas, que não sabem o tempo, que não sabem o time de Deus, e talvez por isso se frustram. Mas eu quero te dizer que, assim como eu liberei aqui agora, que talvez você pode estar em uma estação de crescer para baixo, ou quem sabe você pode estar achando que está morto, que não tem vida, que não tem jeito, que as raízes secaram, que os ramos secaram. A palavra do Senhor vai dizer que ao cheiro das águas se renovará a árvore plantada em Deus. Ao cheiro das águas ela se renovará e ela dará ramos como uma planta nova. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 13, do verso 6 ao 8. Do 6 ao 8 diz assim: Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha.
foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já fez 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la e inutilizar a terra. Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano. Isso é o jardineiro falando com o dono da vinha. Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não der, corte. Diferente do texto de Marcos, a qual os discípulos, eles viram aquela sentença de Jesus sobre aquela figueira. Agora no Evangelho de Marcos, nós vemos Jesus contar uma parábola, e agora eles não estão vendo a situação, eles estão ouvindo. E o terceiro passo, nós falamos da estação, nós falamos do fruto, e agora nós vamos falar do cuidado. E esse terceiro princípio que nós aprendemos aqui, aquilo que Jesus estava ensinando, e eu quero fazer uma aplicação poderosa, porque há 5 anos atrás eu fui ministrada com essa palavra. Existia uma figueira no meio de uma vinha. Outro dia tive a oportunidade de conhecer uma vinha. E o dono daquela vinha, ele chama o jardineiro e fala: ó, tem 3 anos que essa figueira está aqui e ela não dá frutos, então eu quero cortar ela, eu quero tirar ela daqui. E qual a aplicação que nós podemos fazer aqui? Só existia uma figueira e ao redor dela existia muitas uvas. Quem sabe aquela figueira, ela não estava dando frutos, porque ela era diferente de tudo que estava cercando ela. Quem sabe aquela figueira não estava vivendo uma crise de identidade, porque todo mundo ali dava uva, mas ela era a única figueira. Deixa eu te dizer uma coisa: quem sabe você está cercada de muitas vinhas. Quem sabe aquele que está do seu lado, ele tem algo que é poderoso, ele tem algo que é extraordinário. Mas eu preciso te dizer que o Espírito Santo de Deus, ele te deu algo que é só seu. Aquilo que ele colocou dentro de você, ele não colocou em mais ninguém. O tempo que nós vivemos hoje é um tempo onde muitas pessoas não sabem o que querem, o que vão fazer, quem sou eu, quem eu sou, para onde eu vou, porque vive principalmente na era das redes sociais uma vida de comparação. E aí o dono daquela vinha, ele chama o jardineiro e fala: vamos cortar essa figueira, porque tem 3 anos que ela não dá frutos. Deixa eu te dizer algo: não tente dar uva se você é figueira. Não tente reproduzir algo que o Senhor não colocou em você. Aquilo que o pastor Eli carrega é bom, o que o pastor Volmer carrega é bom, aquilo que a irmã que está do seu lado é bom, o que o Lucas carrega é bom, o que o diácono Fábio carrega é bom, mas existe algo que Deus colocou dentro de você. Escuta bem, naquela vinha tinha uva para tudo quanto é lado, mas aquela figueira estava talvez tentando dar o mesmo fruto. Uva ali todo mundo encontrava, mas se ela só
que só ela poderia dar figo. Só ela poderia dar figo ali. Se ela entendesse quem ela era, deixa eu te dizer, o diabo sabe quem você é. Oh, meu irmão, você precisa saber quem você é. Porque quando eu e você, nós sabemos quem nós somos, ah, meu querido, nós iremos realizar tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de cada um de nós. Existe algo que Deus colocou só em você, que Ele não colocou em mais ninguém. Eu anotei algo aqui que eu ouvi um pastor dizer: a popularidade ali era de uva, mas só existia ela de figueira. Imagina se ela soubesse a sua identidade. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente fica se comparando com quem está do nosso lado, com o que fulano tem apresentado, com os frutos do Beltrano, com aquilo que o outro carrega. Não se meça pelas uvas que estão à sua volta. Não se meça pelas uvas que estão à sua volta. Preste atenção. O dono da vinha, ele queria cortar aquela figueira. Mas o jardineiro, ele decidiu escavar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. A pressão está te empurrando para o jardineiro. O problema está te empurrando para o jardineiro. Ei, deixa o jardineiro escavar você. Deixa o jardineiro escavar. Ele não quer te expor. Ele quer cuidar. Ele quer tratar. Porque ele sabe que se você entender quem você é, você não vai se medir por aquilo que o seu irmão carrega, por aquilo que o outro carrega. Escute uma coisa: quando o anjo visitou Maria, ele disse para ela: tem alguém adiantada no processo, tem alguém numa estação adiante que você. Maria pega as coisas dela e vai para a casa de Isabel. Quando Maria chega lá, o texto diz que as crianças ali se reconhecem, saltam no ventre. E Isabel, embora estivesse carregando também um milagre, ela reconheceu. Embora Isabel estivesse adiantada na estação, embora Isabel talvez estivesse dando fruto primeiro que Maria, ela entendia que o que ela carregava era importante, mas que o que estava sobre Maria seria para resgatar a minha e a sua vida. Agora você imagina se João Batista não andasse na estação dele, mas ele andava alinhado. Olha, está vindo um aí que é maior do que eu batizo com água, mas está vindo um aí que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Você compreende que aquilo que Deus deu para você, Ele deu para você. Aquilo que Ele deu para mim, Ele deu para mim. Meu irmão, eu vou falar bem claro para a gente entender e finalizar. O que o Senhor Jesus quer tratar conosco hoje é que as folhas, elas não podem esconder o nosso tempo de escassez, talvez, que estamos vivendo. Não
Por isso importa andar conforme a nossa estação. Deixa Ele cuidar de você. Irmão, tem gente que você não consegue nem orar por ele, que você vai orar e ele quer orar por você. Que não consegue receber um conselho que ele pode estar todo lascado, mas ele quer te ensinar. Deixa ele cuidar de você. Escavar pode doer e vai doer. Escavar pode doer, mas Ele só quer adubar as suas raízes. Não tem problema não ter fruto. O importante é estar alinhado à verdade. Como eu estou com tempo, eu quero compartilhar. Quando nós aceitamos Jesus, o pastor Hugo já ministrou isso aqui. Quando nós aceitamos Jesus, o nosso ato de comunicar a nossa fé publicamente é o batismo nas águas. Nós tivemos um batismo agora no final do ano e nós publicamente compartilhamos a todos que nós somos nascidos de novo em Cristo Jesus. Mas João Batista, quando pregava no deserto, ele dizia: olha, tá vindo um aí que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E quando nós caminhamos com o Senhor, depois do batismo das águas, certamente, se você não é, comece a orar, porque o Senhor tem o batismo do Espírito Santo sobre a sua vida. E o batismo do Espírito Santo vem sobre nós, para que nós então possamos conquistar as coisas, conquistar algo. Mas tem um terceiro batismo que o nosso Jesus nos leva a experimentar, e é o batismo com fogo. E talvez você pode achar que o batismo com fogo é falar em línguas estranhas, rodar e revelar. Não! Eu preciso te dizer que o batismo com fogo é resistência, é passar pela pressão, é resistir até o fim, é permanecer no batismo com fogo. Escute isso: no batismo com o Espírito Santo você expulsa o demônio, mas no batismo com fogo o demônio foge de você. Alguém entende isso? Você entende isso? Vamos, adore ao Senhor. Tem batismo de fogo. Se coloca de pé no seu lugar. Irmãos, nós temos cerca de 5 a 7 minutos. E hoje, para honra e glória do Senhor, a gente está com tempo. Não tem nada que vai parar você. Não tem relógio. Eu não tenho voz. Mas você pode se permitir a ser batizado hoje. Ah, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Escute uma coisa: o fruto apresentado não tem a ver com você, tem a ver com Ele. O fruto não tem a ver comigo. A igreja lotada não tem a ver com a placa, não tem a ver com o ministério, tem a ver com o reino, tem a ver com Ele. Você precisa esperar o louvor tocar para adorar. Você precisa esperar alguém falar alguma coisa, ou você consegue perfumar esse lugar com a sua adoração?